podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Viajar é uma coisa que quase todo mundo adora fazer nos momentos de lazer. Daí pode ser para a cidade vizinha ou para um lugar super distante, não importa. Mas você sabe o que está por trás disso tudo, de todas essas experiências? É isso que a gente vai mostrar aqui hoje, porque chegou a vez de turismo aqui no podcast. Quem está aqui comigo é o Danilo Melanda, que é formado em turismo, e a Jamile Mendonça, que está no 6º semestre do curso de turismo. Bem-vindo, Danilo. Conta aí pra gente o que te levou ao curso de turismo e o que você tem feito profissionalmente desde então. A gente sai do ensino médio, né, e quando vai tentar fazer alguma graduação, a gente ainda fica perdido, ainda eu era novo também, então, assim, ainda tinha aquelas dúvidas que eu acho que todo mundo tem. E o que me levou foi meu pai, ele trabalhava com turismo quando eu era pequeno e depois ele saiu da área, mas ficaram as fotos e as recordações, e ele sempre falava que viajava de um lugar para o outro, então eu acabei optando, ele não fez turismo, mas aquilo acabou ficando na minha cabeça e acredito que foi algo um decisor ali de optar pelo turismo. Chegando no curso, né, foram 4 anos que eu fiz na FECEA, que hoje é a Unespar, no norte do Paraná, em Apucarana. Então, passei por estágios em hotelaria, recreação, eventos, e agências e operadoras. E aí foi o que eu fiquei, né? Eu gostei mais dessa parte de operadoras e agências e fiquei na parte comercial. Então, passei por operadoras pequenas, depois que eu me formei, quis ter uma experiência fora, e morei fora, trabalhei em hotelaria também, com recreação. E quando eu retornei para a CVC, que é uma operadora grande, nacional, e lá fiquei por quase 10 anos na parte de vendas, fazia parte, enfim, de atendimento para todo o Paraná. Depois, com a mudança para Cuiabá, eu também vim para uma outra operadora, que é uma operadora regional aqui, também nessa parte de atendimento às agências. E hoje voltei para a CVC Corp, e estou na parte de produtos. Então, tudo que é produto Centro-Oeste e Norte passa por nós e a gente decide o que coloca, o que não coloca, as negociações. E hoje eu estou há 4, 5 anos nessa área aí de produtos com negociações. E você, Jamile? Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de turismo. Eu curso turismo no Instituto Federal de Mato Grosso, mas antes eu dei início ao curso técnico de eventos, que também é uma área com a qual o turismo conversa demais. Então, foi ali que eu comecei a despertar para o turismo, eu comecei a gostar. Eu estava passando ali pelo ensino médio técnico, né, em eventos, sem saber direito o que eu gostaria de fazer. E sempre fui muito de conversar com os meus professores. E sabendo do curso, foi quando eles me apresentaram essa possibilidade, já da metade para o final do curso. E me chamaram para assistir uma aula, assim, para mim saber como que era. E eu comecei a pesquisar e me interessei bastante. E foi aí que eu resolvi entrar. E, assim, foi uma grande descoberta, porque realmente eu vi que o meu perfil se encaixava dentro dessa área. E foi aonde eu percebi que era a profissão ideal, a profissão que me realizaria. Então, foi por aí que eu comecei. A minha primeira experiência foi com projetos de pesquisa relacionados a turismo em comunidades tradicionais, quilombolas, por sinal. Aqui em Mato Grosso a gente tem uma riqueza muito grande, né? E em seguida eu comecei a trabalhar, estagiar com consultoria, que foi aonde realmente eu comecei a me apaixonar pela área, porque foi aonde eu comecei a ter uma maior dimensão das coisas. E dentro do curso de turismo, eu já consegui atuar dentro de eventos, que também é uma área extremamente incrível para se trabalhar, tem uma conexão direta com o turismo. Trabalhei também um pouco no setor de alimentos e bebidas, participei de algumas elaborações de planos municipais de turismo, tive muitas oportunidades nesse sentido, de poder olhar principalmente para a questão do planejamento, que é a área que eu mais me identifico, uma área muito legal.
E para vocês, quais foram as principais surpresas em relação ao curso? Era aquilo mesmo que vocês imaginavam? Bom, eu acho que o primeiro impacto, a primeira surpresa, para muitos, talvez seja um impacto negativo, né? Que o pessoal que entra acha que vai ficar viajando, vou fazer turismo para viajar. Eu também tinha essa visão de que a gente ia entrar, ia viajar, enfim, né? E não é isso o curso. Porque eu acho que a gente cria alguma expectativa com qualquer coisa nova na nossa vida. E entender que turismo não era só viajar foi realmente um impacto muito significativo. Porque a gente entra com essa noção de que vai ser viajar, embora você não saiba muito bem viajar para quê. Isso, eu acho que é a primeira frustração que a gente tem. Mas depois a gente passa a entender que turismo é muito mais que isso. Quando a gente começa a estudar e começa a amadurecer dentro daquilo que a gente se propõe a entender, a gente, pelo menos no meu caso, começa a se apaixonar muito pela questão do planejamento e das outras possibilidades que não necessariamente envolvem só o ato de viajar. Então, essa questão do não viajar necessariamente é um choque de realidade, que inclusive é uma dificuldade quando a gente vai tentar explicar o que a gente faz, né? O porquê que a gente faz o curso. É sempre uma briga. As pessoas pensam, então, que a gente vive de viagens, que a gente não tem moradia fixa, que a gente não para nos lugares, enquanto não necessariamente é a realidade do turismólogo. Então, para acabar com essa impressão de que quem se forma em turismo só viaja, como vocês gostam de explicar para as pessoas o que faz um profissional, uma profissional de turismo? Você está estudando o turista ou o destino turístico para que você desenvolva isso dentro do projeto privado ou, enfim, que seja algo que venha de um governo para que se implemente, ou, enfim, eventos, recreação, depende da área que você vai seguir, né? Então, você estuda isso para que como isso gera esse turismo daquela região, daquele tipo determinado de área que você segue. Olhando do prisma do planejamento, por exemplo, e mostrando que existem muitas formas de se trabalhar com o turismo, né? Como o Danilo falou, às vezes trabalhar em uma consolidadora, né, em uma agência, pensando nas secretarias municipais de turismo. O turismo ele abre um leque imenso, inclusive coisas que não são óbvias, e as pessoas mal fazem ideia disso. O turismólogo hoje não é regularizado, né? Quem faz o curso, ele sai turismólogo e ele não é reconhecido, tá? Então, assim, a pessoa pode trabalhar em várias áreas, porém outros profissionais que não formados em turismo também podem. Então, é diferente de um advogado, de um médico. E voltando aqui para o curso, para as matérias, né? Como essa é uma área que tem relação direta com aspectos sociais, econômicos, geográficos de cada região, vocês acabam estudando uma variedade muito grande de temas também? É um curso multidisciplinar, a gente estuda de tudo um pouco, particularmente na grade que é oferecida aqui no Instituto Federal de Mato Grosso, a gente conta com matérias como, por exemplo, psicologia, sociologia do turismo, que aí já é aquela questão de realmente enquadrar, né, os estudos dentro do turismo, tentar fazer um diálogo dentro de toda essa situação, entender como essas áreas se mesclam. É um curso que tem uma grade muito ampla. Aqui a gente trabalha de maneira temática, né? No atual plano pedagógico. Então, cada semestre é voltado para alguma área em específico. Por exemplo, planejamento, hotelaria. E a gente vê sempre, tanto exatas, né? Que com uma surpresa muito grande, ter estatística, por exemplo, mas com o tempo e com a maturidade, a gente entende que é fundamental também ter esse tipo de conhecimento, porque dependendo da área que a gente for atuar, é um conhecimento de extrema importância. O curso tem essas áreas que abrangem um pouquinho de tudo. Tinha a parte cultural também, então, assim, com direito e com aula de finanças, então, mas a gente teve gastronomia, né? Ah, você vai sair um cozinheiro? Não, você não vai sair um cozinheiro, né? Mas você vai aprender a questão da organização de um restaurante, da parte de eventos de gastronomia, enfim, o que é servido, o que não é, como é feito, né? Toda essa preparação. Sim, alimentos e bebidas é uma coisa que é muito legal, porque é uma área que está relacionada diretamente com o turismo, mas a gente vê, às vezes, de uma forma muito diferente do que se a gente fosse, por exemplo, cursar gastronomia. Então, se uma pessoa vai a um determinado local, ela viaja, ela vai movimentar essa parte de A e B, né? Então, isso é importante. Então,
Quem não quer, às vezes, viajar para um lugar que tem uma comida típica e experimentar essa comida, né? E depois, dentro do curso que eu fiz, a gente tinha uma parte de turismo e negócios, né? E esse turismo e negócio me surpreendeu, porque a gente tratava o turismo realmente como uma indústria e tratava eles como negócio. A gente estudava a parte de desenvolver e melhorar isso, assim. É um curso que a gente pode dizer que a gente sempre vai estar esbarrando em outras áreas. É um dos cursos mais completos, acredito eu. A gente tem ali uma formação humanística, a gente tem a questão social, a questão política, a questão das exatas. Então, a gente conhece um pouco de cada coisa, até mesmo pensando nessa questão de gestão. Então, é um profissional que ele vai para o mercado apto para muitas outras coisas, que não só o turismo. Eu acho que é uma grande vantagem, inclusive. E quais foram as matérias mais difíceis e aquelas que vocês mais gostaram também ao longo da graduação? Eu amo estudar hospitalidade, amo estudar gestão e planejamento, mas com a estatística foi, assim, muito difícil. Claro que contornável, eu acho que principalmente porque grande parte do público que cursa turismo tem um perfil mais de humanas. E quando a gente se depara com matérias de exatas, eu acho que é consenso, fica apavorado, né, na verdade, e muitas vezes não entende o porquê de estar fazendo aquilo, de estudar. Mas, assim, faz muito sentido hoje você, como profissional, saber isso. E não só para a área, mas para a vida, né? Do que eu gostei de planejamento também, que a gente fez bastante estudos e foi para a prática, então acho que isso foi legal. E também o que eu descobri, que foi quando eu também estava no estágio, foi a parte de recreação, né? Então isso foi algo que eu gostei bastante, assim, dessa parte mais lúdica. Eu explorei bastante vários estágios. Então, lógico, existe um planejamento, existe um estudo para o que você vai fazer, né? Então, as pessoas que estão de férias, esse ócio dela, o que será feito, né? Como vai ser desenvolvida, para que idade, mas eu descobri e foi uma surpresa também que era uma área do turismo. E a questão dos idiomas, como que fica? Porque em turismo, a comunicação acontece, dependendo da situação, né, em muitas línguas diferentes, né? É essencial dominar uma segunda, terceira língua? E como a faculdade ajuda nesse aprendizado? A gente cursa tanto espanhol quanto inglês. E é muito interessante, né? Eu acho que uma segunda língua para o turismólogo é uma coisa, assim, indispensável. Eu preciso ser fluente? Não, vai fazer diferença? Hoje para todo mundo faz, né? Só que assim, quando você entra para um curso de turismo, muitos trabalhos que você vai ter, ou até viagens, depende da área que você for, você vai viajar mesmo. E aí você precisa desse idioma. O curso vai te ensinar a falar, não vai, né? Você não vai aprender do zero ali, ou o pouco que você sabe, vai desenvolver. Quando a gente olha para a grade do curso e observa que existe a presença de línguas estrangeiras, a gente está falando de inglês e espanhol instrumentais, né? O que significa que são ali os primeiros passos da língua, uma forma de te introduzir nesse mundo. A gente também tem aqui, particularmente no campus, língua portuguesa. E aí você entende, da mesma forma como você ficava pensando e se perguntando por que de estudar estatística. O profissional de turismo, ele precisa ter uma comunicação extremamente assertiva. Claro que, dependendo da área, ele vai poder ser uma pessoa ali mais introvertida, mas, no geral, é muito importante poder se comunicar com fluidez, né? Saber escutar e ser ouvido. Então, a língua portuguesa vem para complementar, e eu acho, assim, fantástico quando, dentro do curso, a gente tem essa oportunidade. Quando a gente está falando com as pessoas que trabalham diretamente com turismo, o comerciante, é também saber entender qual é a necessidade daquelas pessoas, pensando num dono de restaurante, de uma pousada, porque muitas vezes não é só o turista também, é entender o outro lado, a outra ponta, quais são as necessidades, quais são as angústias. Trabalhar com turismo é, na maioria das vezes, lidar com turistas, né? E turistas são clientes no fim das contas. E a gente sabe que cliente, em geral, costuma reclamar bastante, né? Independentemente do segmento. No turismo, como que é essa relação com os clientes? É muito estressante? Quais são os maiores desafios também?
Lidar com pessoas nunca é fácil, né? E aí, o turista, né, quando ele viaja, seja ele a lazer ou a negócio, ele quer que tudo dê certo, ele planejou aquilo, né? Ele investiu ali não só tempo e dinheiro. Então, todo mundo vai com uma expectativa, ainda mais hoje. O que você pode fazer? Você entregar o que você pode fazer, entregar o que você prometeu e cumprir o acordo. E para isso que existe o planejamento. Então, assim, a partir do momento que você não entrega, sim, você vai ter problemas. E aí vai da tua capacidade de lidar com essas pessoas. E não é fácil, né? E às vezes a pessoa vai estar naquele espaço de tempo, então às vezes 7 dias, 10 dias, 1 dia, 2 dias, depende, tem esse curto prazo de tempo para poder resolver isso, né? Então a gente sempre tem contratempos. Falo que sempre tem que ter habilidade para falar, porque a pessoa já vem muito estressada, né? E aí, quando você fala com alguém que está estressado, às vezes ela não vai te ouvir. Então, a habilidade é a que conta na hora. Mas é engraçado porque, realmente, a todo momento a gente está conversando e tentando articular com pessoas. Quando a gente fala que a gente tem que ter uma comunicação boa, justamente nesse sentido, é entender o que o outro quer e o que está dentro da possibilidade, é o que o Danilo falou, né? Da mesma forma que quando você vende um pacote, você tem que entregar aquilo, você também tem que saber dialogar, para saber até onde, dentro daquilo que está sendo proposto, a gente vai poder trabalhar, qual é o limite, quais são as proposições que a gente pode fazer sem medo, quais delas a gente está voando muito alto e de repente tem que abaixar as expectativas. Lidar com pessoas de todas as formas é um desafio. E uma coisa que a Jamile falou é legal, se o cliente tem uma expectativa alta, é você trazer ele para a realidade. Se não é bom, fala, não é bom, você vai ter isso, ainda é precário o local, ainda é assim, não dá para fazer, não posso fazer, para que realmente entregue aquilo que está sendo contratado. O turismo, ele é uma prestação de serviço, né? Então, o cara, se ele estiver viajando, ele está em algum estabelecimento, ele vai ser atendido por alguém. Então, se é num restaurante, é num hotel, é num passeio, numa locadora de carro, e aí, assim, se aquela experiência dele não foi boa, talvez o resto foi bom, mas a gente sempre fica com o lado ruim, né? Vocês já comentaram que planejamento, recreação são áreas que vocês gostam bastante, né? Continuando aqui falar sobre atuação no mercado de trabalho, que outras atividades, segmentos acabam ocupando também grande parte dos profissionais, das profissionais formados em turismo? Planejamento, seja ele planejamento para um destino, que aí você vai poder trabalhar como município, como em alguma secretaria, né, municipal, estadual, e existem o planejamento também de produtos, né, de destino, seja ele hotel, seja passeios, e aí você pode trabalhar nisso para poder desenvolver e formatar. Isso tem crescido, tá? E secretarias de turismo também têm crescido, abrindo portas para formandos em turismo. Então, hoje eu vejo que existem concursos, isso dentro dos municípios e estados, e tem crescido bastante. Uma área que absorve bastante são agências de viagens e hotelaria. Hotelaria e aviação são áreas que conseguem te absorver com mais facilidade. E existe muito evento, depende do local que você está, tem muitos eventos, seja eventos regionais, nacionais, só que aí, assim, depende da região que você está, ele acaba sendo um pouco mais esporádico ou não. Com relação a eventos, por exemplo, uma questão bem legal de explicar. Nem todo município é turístico, né? Então a gente tem essa questão. E muitas vezes, como uma forma de diversificar a renda, existe a questão dos eventos. Cuiabá, por exemplo, ele não tem essa questão da beleza natural como questão central. Embora existam rios, né, paisagens que são exploradas turisticamente, a estratégia maior na capital são os eventos, principalmente corporativo, pensando na dinâmica e na realidade de Cuiabá. E quando você faz turismo e trabalha em uma metrópole, em uma cidade, um município que, de repente, não tem uma vocação turística tão forte, né, seja em ecoturismo ou qualquer outro segmento, acaba que esse mercado realmente absorve muitas pessoas do turismo. Isso que a Jamile falou é legal, né? Nem tudo é turismo de lazer. Então, nem sempre a pessoa viaja a lazer. Existe o trabalho, né? A viagem corporativa, que ela vai a trabalho. Então, ela pode ir a trabalho e ela vai usar a hospedagem, o aluguel de carro, os restaurantes.
vai ter o evento, a feira, então isso movimenta muito. Então existe essa outra área que você vai poder pensar e trabalhar nela. Então a gente tem cidades mesmo do interior todo do Brasil que vivem desse turismo corporativo. Então aqui tem o agronegócio, talvez ali lá no Pará tem a mineração. E os hotéis têm uma ocupação, os restaurantes têm uma ocupação, as locadoras de carro têm uma ocupação, gira essa parte do trade turístico justamente pelo esse turismo de eventos e corporativo que a gente pode mencionar. Acho que, como curiosidade, também vale a pena falar um pouquinho sobre a possibilidade de atuar com turismo de saúde. Por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente tem as termas, que são as águas quentes. E explorar essa questão, tanto pensando do ponto de vista natural, né? Se a gente tem ali uma região que tem argila, algum tipo de terapia mais natural a gente pode se utilizar, um município que ele tem um aparato tecnológico melhor que permite tratamentos, e é muito legal, porque, novamente, foge do óbvio, né? Você já não está mais falando de visitar uma cachoeira, você não está mais falando de fazer um rapel, mas sim utilizar os equipamentos e serviços do turismo para auxiliar um sistema de saúde, um tratamento médico. Já deu para notar aqui, depois de todos os exemplos que vocês deram, que nessa área não tem muito disso da jornada clássica de trabalho, das 8 da manhã às 5 da tarde, né? É isso mesmo? É uma agenda com os horários meio loucos, meio imprevisível? A maioria das áreas do turismo não tem esse horário de escritório aí de segunda a sexta, né? Mas existem várias e várias áreas. Quando eu trabalhava diretamente com agência e atendia o pessoal lá do Paraná, Londrina, chega a época de inverno, tem muito nevoeiro, o aeroporto não fecha, não levanta voo, então era 5 horas da manhã, o voo estava cancelado, então você tinha que atender essas pessoas. E aí é que eu falo, né, uma prestação de serviço. Então, assim, a companhia aérea quem iria fazer, mas você faz todo esse back atrás ali para poder reorganizar a viagem da pessoa. Que iria chegar a tal horário, não vai chegar mais, vai ter que reagendar o transfer, os passeios. Então, assim, geralmente, quem está querendo entrar para o turismo e achar que vai trabalhar de segunda a sexta, depende da área que ele for, ele vai conseguir, mas geralmente não, tá? Pouquíssimas áreas ele vai ter esse horário normal. Trabalhar com turismo é um casamento. Eu acho que exige esse comprometimento e entender realmente que as coisas são como são. Tem que estar ali dando suporte para o seu cliente. É muito dinâmico e você tem que entender que para realizar um bom trabalho, as coisas têm seu modo, seu tempo de acontecer. E eu acho que o turismólogo ele vai entendendo isso aos poucos, que não existe isso de sábado e domingo. Não quer dizer que a gente não desfrute, mas quer dizer que a gente tem que estar pronto para tudo. É demanda o tempo todo. O turismo vai um pouco além, em dias da semana, feriados, finais de semana, até tarde da noite, muitas vezes madrugada. E como a relação de vocês com o turismo, a forma como vocês fazem turismo, na vida pessoal, inclusive, mudou depois de vocês terem mergulhado nessa área? Vocês viraram turistas diferentes? O comportamento mudou também? Quando eu vou viajar a lazer mesmo, essa viagem é 10 dias, eu gosto de ficar pelo menos na mesma cidade, ficar em 2, 3 hotéis diferentes, para que eu possa conhecer. Eu gosto de lugares diferentes, então você já sabe como que funciona, eu, por estar na parte de agenciamento, de operador, então a gente conhece um pouquinho do geral, mas você tem aquele conhecimento do que não é, e aí eu gosto de fazer essas partes, então minha esposa às vezes fica meio maluca, assim, então às vezes tem umas viagens para fazer, ela fala, tá, mas da onde você tirou isso, né? A gente fica chato. Eu acho que a palavra adequada para o turismólogo é chato, porque a gente começa a criar um padrão de excelência. Eu acho que a gente começa a observar demais ao redor. É praticamente impossível sentar num restaurante sem observar a forma como a mesa está sendo servida, observar a forma como as pessoas se comunicam, observar a estrutura do lugar, observar detalhes mínimos. Eu acho que a curiosidade bate demais. Por exemplo, aqui a gente tem em Cuiabá muita questão histórica. Então, a gente tem comunidades como São Gonçalo, Beira-Rio, e não tem como você fazer um passeio como uma pessoa normal. É praticamente impossível, porque você quer conversar com as pessoas que moram no local, você quer entender o turismo naquele local. A gente fica muito curioso. E, ao mesmo tempo que a gente fica muito curioso, a gente quer começar a dar pitaco.
E é até uma questão, assim, que é engraçada, porque a gente escuta falar e, com o tempo, a gente realmente vai pegando essas manias de olhar, de observar. Eu acho que a gente passa a ser mais observador, né, da realidade no entorno. Às vezes começa a ter muita ideia sobre o lugar que a gente visita, às vezes olha uma coisa lá no Instagram e começa a pensar em aplicar na realidade local. Então, eu acho que é isso, a gente começa a ser criterioso e começa a instigar cada vez mais a curiosidade em conhecer pessoas, lugares, outras formas de praticar turismo. Então, querendo ou não, a gente começa a caminhar muito para esse lado. E como o turismo tem essa parte muito diversa, né? Então, assim, seja num restaurante que você esteja, seja num evento, seja num hotel, seja num passeio que você vai estar, você, se for da tua área ainda que você trabalhe, você vai ter suas críticas a se fazer, né? E boas ou ruins, independente. Então, você acaba se tornando, dependendo do lugar com quem você está, um chato. Inclusive teve uma viagem que a gente fez e a gente foi fazer um safari e o cara ofereceu, falou assim, vocês querem levar uma bebida, né? E a gente falou, tal bebida. Aí terminamos o safari, ele parou num lugar super legal, pôs uma mesinha simples com uma toalha, uns amendoinzinhos, e no caso era a cerveja que a gente queria, deu a cerveja, a gente brindou e ele falou dos animais que a gente viu e tudo e tal. Fenomenal, falou, que legal terminar o dia assim. E aí eu fui fazer um passeio, vim fazer uma atividade aqui em Nobres, que é próximo de Cuiabá, e eu estava falando com eles essa parte de produtos, enfim, né, para a gente implementar, e aí a gente fez um passeio, e eu falei para eles, era um passeio de quadriciclo, fazia o amanhecer lá, eu falei, traz uma mesinha simples com uma toalha, o bolo que vocês vão servir do café da manhã da pousada de vocês, coloca aqui. Aí o cara, não, muito trabalho e tal. Eu falei, poxa, aquilo lá foi muito enriquecedor, vai custar o quê para ele? Não custa nada, né? Então aí, assim, essas coisas aí você fala, às vezes, lógico, eu estava trabalho, não estava passeio, então eu tinha liberdade para poder sugerir. Vocês já disseram aqui que a vida do profissional de turismo não é só feita de viagens, né, obviamente, mas que lugares vocês já tiveram a oportunidade de conhecer graças ao trabalho? Lugares que vocês acharam bonitos, legais, que marcaram, né, a vida de vocês? Bom, na parte de agências, existem os fan tour, né, que não é fã de diversão, é fã de familiarização. Então, você acaba viajando para poder conhecer e poder vender melhor aquele destino. Então, você vai, conhece os hotéis e os passeios. E aí, assim, eu tive algumas oportunidades. Quem gosta do lado lúdico, assim, Orlando com os parques, foi muito legal, foi muito enriquecedor. Eu fiz África do Sul e aí eu fiz particular, né, tudo, mas graças à agência, enfim, tinha um monte de benefícios. E, assim, destino que para quem gosta de animais e uma cultura totalmente diferente, aconselho de olhos fechados. E uma oportunidade que eu tive que foi Dubai. Dubai, assim, por sair da cultura que a gente tem aqui ocidental, e você vai para uma cultura totalmente diferente. Eu acho que eu falo para todo mundo, se um dia você puder, você vai ver que o mundo não é o que você tá imaginando e nem o que está na internet, porque o que está na internet, às vezes, é muito ocidental também, né? Mas foram viagens, assim, que gostei demais mesmo, assim, recomendo para qualquer um, assim, lógico, para quem tem esse perfil, né, um pouquinho mais diferente. E eu acho que muito do que eu conheço hoje se deve principalmente ao estágio. Eu conheço muita coisa aqui do Mato Grosso. Eu não sou daqui, eu vim para cá e foi onde eu comecei a conhecer as coisas justamente com esse olhar, né? Com esse olhar e essa intenção realmente do planejamento. Daqui eu conheço o Poconé, que é o portão de entrada do Pantanal, né? Pantanal Norte. Lindíssima, uma cidade muito bonita, cheia de tradições, muitas delas que ainda precisam de um maior destaque, como, por exemplo, os quilombos, existem muitos e é uma coisa pouco falada. Conheço Nossa Senhora do Livramento, conheço Várzea Grande, que é a zona metropolitana. Um trabalho que mexeu muito comigo e foi muito gratificante. Eu acho que, até o momento, o que mais encheu o meu coração de alegria, o que mais fez sentido, foi trabalhar aqui em Cuiabá com um distrito que se chama Cochipó do Ouro, que tem muito a ver com a história de Mato Grosso. E foi, assim, incrível. Tanto por conhecer pessoas, quanto a história do local.
entender realmente tanta coisa que é importante como ser humano, como profissional. E eu acho que é muito gratificante poder conhecer os arredores aqui de Mato Grosso, porque eu falo do estado com muito orgulho. Eu acho lindo o que a gente tem para oferecer. E todos esses municípios, esses trabalhos, mostraram realmente isso que o Danilo falou. O mundo normalmente costuma não ser aquilo que a gente idealiza. E a partir do momento que a gente sai da nossa caixinha e começa a trabalhar e começa a viajar, a gente entende que é vasto, né? Tudo que a gente tem para conhecer é incrível pensar nisso. Pelo menos a Chapada dos Guimarães, Nobres e Pantanal, assim, 3 lugares aí, uma semana você faz tranquilo. E um lugar que é muito legal dentro do Brasil, assim, além do Mato Grosso, ali que a Jamile falou, a Amazônia. Eu tive lá em Manaus, assim, e é um destino que, assim, muitos vêm de fora e poucos brasileiros vão conhecer, assim. Lógico, a gente tem... A logística não é tão simples, o aéreo hoje, enfim, também não está tão barato, mas, assim, é um destino encantador, assim, é uma cidade enorme, tem os hotéis de selvas que são espetaculares, coisas, assim, muito legal. Então, o Brasil não tem só o litoral, né, que muitos conhecem, tudo. Então, acho que, para quem trabalha com turismo e trabalha com agenciamento, enfim, pode conhecer muitos lugares muito, muito bacana aí. E para fechar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de turismo? Quem está querendo ingressar e está querendo descobrir o curso de turismo, entre na grade curricular, veja quem são os professores, enfim, veja o que ele possa te oferecer e veja se ele oferece essa opção de estágio, de práticas, porque isso vai ser muito importante para você. E vivencie tudo que ele tem para te oferecer. Busque conteúdos fora, busque estágio, busque aprendizado, mesmo que não seja estágio, mas tente se envolver com o setor que você gosta para que você possa realmente falar, é isso que eu quero. E aí, quando você sair dali, você já vai ter um conhecimento e uma pequena bagagem para você decidir e planejar ali a sua carreira. Faça estágios, eu recomendo em várias áreas ali do curso, e se não tiver, tente entender e conversar com pessoas de uma área que você tem interesse. A gente começa a amadurecer quando a gente pratica, porque até então, quando a gente está na sala de aula, muitas coisas parecem abstratas, não fazem tanto sentido. E quando a gente vai para o mercado e quando a gente se lança, que é uma outra surpresa também, é muito diferente daquilo que a faculdade faz. Ela te prepara até certo ponto. E muito do que a gente aprende, às vezes, precisa ser desconstruído, para que a gente realmente possa prestar um trabalho, né, um serviço de qualidade, entender as nossas limitações. O turismo é uma área que ela tem os altos e baixos. Todo dia é uma notícia diferente que muda completamente o cenário. Mas uma coisa que é muito importante, e eu acho que isso tem até um pouco a ver com o perfil do turismólogo, é a ânsia pelo conhecimento, é a vontade de ir além daquilo que a sala te permite. E eu acho que é impossível você ser um bom turismólogo, de fato, se você não estiver comprometido com ir além, superar o básico, mas ir além no sentido de se interessar verdadeiramente, conhecer, se aprofundar, adquirir novas habilidades, como, por exemplo, o empreendedorismo, que muitas vezes não está ali diretamente vinculado à grade, mas é uma coisa que você vai precisar. Então, são requisitos necessários, né? Danilo, Jamile, muito obrigado pelo bate-papo. Ficou bem claro que a vida da turismóloga, do turismólogo, não é feita só de viagens e passeios, mas também que essa é uma carreira que pode ser muito legal em diversos outros aspectos. Turismo, com certeza, as pessoas agora vão olhar de uma forma diferente. Foi show demais. Muito obrigado para você que acompanhou a conversa e não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece que está pensando em cursar turismo. Em breve tem mais episódio inédito chegando, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.